Deixa eu te perguntar uma coisa. Você já esperou tanto por algo que chegou a pensar que não ia mais acontecer? Agora imagine isso, uma promessa de Deus feita décadas atrás. E quando esta promessa é renovada, você tem 99 anos de idade. Humanamente, impossível. Biologicamente, inviável. E emocionalmente, desgastante. Mas é exatamente nesse cenário que Deus aparece e diz: agora é a hora que vai acontecer. Mas a pergunta que fica no ar então é: por que Deus demora tanto para cumprir aquilo que ele nos prometeu? Para refletirmos sobre essa pergunta, fica comigo até o final desse vídeo, porque essa lição vai mexer com a sua fé e talvez com aquilo que você ainda está esperando no Senhor. A paz do Senhor, meus irmãos, eu sou o pastor Eliezer Nunes, seja bem-vindo ao meu canal. Estamos aqui toda semana estudando e comentando juntos as lições da Escola Bíblica Dominical, trazendo um estudo da Palavra de Deus com aplicação prática para a nossa vida diária. Antes de começar, já quero pedir que você deixe seu like, se inscreva no canal se ainda não é inscrito, deixe seu comentário aqui embaixo no vídeo para nos ajudar o YouTube a entender que esse conteúdo é relevante para que seja distribuído para mais pessoas. Compartilhe com seus irmãos, com seus amigos e assim me ajude a divulgar este trabalho de estudo da Palavra de Deus. E olha só, aqui na sua tela está aparecendo um QR Code, clicando nele ou no link que vai estar no primeiro comentário fixado aqui embaixo, você vai ter acesso a uma apresentação de slides que eu preparei para um material complementar para os seus estudos e para você que é professor também poder usar gratuitamente na sua sala de aula. Amém? Deus abençoe e bons estudos. Bom, a lição que vamos estudar hoje é a lição de número 4 da revista do segundo trimestre do ano de 2026, que tem como tema a confirmação de uma promessa. Diz o nosso texto áureo: e estabelecerei o meu concerto entre mim e ti, e a tua semente depois de ti em suas gerações, por concerto perpétuo, para te ser a ti por Deus, e a tua semente depois de ti. Gênesis 17 e 7. Diz a verdade prática: Deus é fiel para cumprir tudo aquilo que nos prometeu. Meus irmãos, a lição de hoje gira em torno dessa palavra, promessa. Deus prometeu a Abraão que ele seria pai de uma multidão de nações, mas ele já estava, neste versículo que nós lemos, com 99 anos de idade. E a sua esposa Sara permanecia estéril e tinha 89 anos. 13 anos se passaram desde os eventos que nós estudamos na semana passada, em Gênesis capítulo 16. Envolvendo a concepção e o nascimento de Ismael, e nenhum altar foi erguido ao Senhor. Abraão e Sara já estavam se conformando em ter Ismael como herdeiro da promessa. Interessante que foram 13 anos de silêncio de Deus com Abraão. Mas ao final deste período, Deus entra em cena, porque o corpo de Abraão já estava amortecido. Sarai, além de estéril, já não tinha mais a menstruação regular das mulheres. Agora, a concepção e o nascimento de uma criança seria somente por um grande milagre de Deus. Então Deus aparece novamente a Abraão e retoma o assunto das suas promessas. Ele traz esperança ao coração de Abraão, afirmando: e estabelecerei o meu concerto entre mim e ti, e a tua semente depois de ti e das tuas gerações. Esse é o texto que nós lemos. E como na lição de hoje vamos estar estudando o capítulo 17 de Gênesis, nós vamos iniciar pelo versículo de número 1, onde tem algo interessante que eu quero compartilhar com você, porque vai ser um fundamento teológico de todo este capítulo. Veja o que diz o versículo 1. Sendo Abraão, pois, da idade de 99 anos, apareceu o Senhor a Abraão e disse-lhe: eu sou o Deus Todo-Poderoso, anda em minha presença e sê perfeito. Deus se apresenta a Abraão aqui como El Shaddai. É a primeira vez que este nome, referindo-se a Deus, é citado na Bíblia Sagrada. A expressão hebraica, traduzida geralmente como Deus Todo-Poderoso, tem um significado em seu nome que vai além da ideia de força absoluta. Este nome comunica também a noção plena e suficiente, não só de que Deus possui todo o poder, mas de que ele é suficiente para sustentar e cumprir as suas promessas. Essa revelação, ela ocorre justamente no momento de vulnerabilidade e de impossibilidade total do ponto de vista humano da promessa se cumprir. É precisamente aqui que Deus se revela como El Shaddai, indicando que a sua identidade é a chave para compreender o cumprimento das suas promessas. Essa autodeclaração divina vai anteceder o que Deus viria a realizar na vida de Abraão e Sarai. Como diz o pastor Hernandes Dias Lopes, os nomes de Deus
ao longo do livro de Gênesis, expressam diferentes aspectos da sua autorrevelação, como é o Elion, é o Roi, como falamos na semana passada, e é o Shaddai, aqui no capítulo 17. Cada um desses nomes revela uma dimensão do caráter divino em momentos específicos da história redentiva. Estudando o livro de Gênesis, nós vamos ver que o nome El Shaddai aparece 6 vezes e nunca é de forma aleatória. Este nome tende a surgir exatamente em momentos que a fragilidade humana é evidenciada, quando os servos de Deus estão abatidos, inseguros ou diante de situações que parecem não ter solução. Observe o padrão. Gênesis 17:1. Abraão, já idoso, diante da impossibilidade da promessa se cumprir. Em Gênesis 28:3 também vai aparecer aonde Jacó está em fuga, cheio de incertezas e medo. Gênesis 35:11, onde Deus vai reafirmar suas promessas em meio a crises familiares. Em Gênesis 43:14, Jacó, temendo perder os seus filhos no Egito, recebe esta revelação do nome de Deus. Gênesis 48:3, ele vai aparecer no contexto final da vida de Jacó, e em Gênesis 49:25, na bênção de Jacó sobre os seus filhos. Isso reforça a ideia central aqui do capítulo 17, porque quando a capacidade humana termina, é exatamente ali que a suficiência de Deus, como o Deus Todo-Poderoso, começa a se manifestar. A revelação do nome divino, ela antecede a transformação da história, indicando que o cumprimento da promessa ele está fundamentado não nas condições humanas, mas na natureza e no caráter do próprio Deus. Agora que nós já vimos como Deus se apresenta a Abraão como sendo o Todo-Poderoso, vamos ao primeiro tópico da nossa lição, que vai dizer: Deus muda o nome de Abrão e de Sarai. Primeiro item, o novo nome de Abrão. Nos tempos do Antigo Testamento, os nomes não eram escolhidos porque os pais achavam bonitos ou por sugestões, mas existiam vários fatores que influenciavam na escolha, como, por exemplo, a vontade de Deus, a circunstância que estava sendo vivida na hora do nascimento, ou até mesmo características físicas do bebê. É por isso que quando nós chegamos em Gênesis 17, nós estamos diante de um dos momentos mais ricos da vida de Abraão. Porque Deus não está apenas repetindo uma promessa que ele já havia feito. Ele está reafirmando, redefinindo e aprofundando o seu relacionamento com o Pai da fé. E o primeiro ato dessa reafirmação divina não é um milagre visível, mas é uma mudança de nome. E isso já nos ensina algo profundo aqui. Porque Deus trabalha primeiro na identidade da pessoa antes de operar na realidade. Então, é interessante a gente falar que o nome não era simplesmente um rótulo social. Ele vai indicar um propósito, uma direção. Ele era até, inclusive, uma espécie de declaração profética sobre a vida de uma pessoa. Quando Deus muda o nome de Abrão, que significa pai exaltado, para Abraão, que significa pai de muitas nações, ele não está apenas ajustando um detalhe ou corrigindo uma letra no nome. Ele está alinhando a identidade do homem Abrão com o propósito divino. Perceba um detalhe interessante. Externamente, nada ainda tinha sido mudado. Abrão continuava sem o filho da promessa, Sarai continuava estéril, o tempo estava avançando, 99 anos de idade. Mas o dicionário Baker reforça essa tensão narrativa quando ele destaca que a esterilidade de Sara não era apenas um detalhe teológico. Ela era um obstáculo direto para o cumprimento da promessa, criando um ambiente de prova constante para a fé de Abraão, assim como aconteceu na sua descendência. Foi assim com Isaac e também com Jacó, que tiveram suas esposas estéreis. Mas Deus primeiramente muda o nome de Abrão, e isso vai nos revelar algo muito poderoso, porque Deus declara o fim antes de realizar o processo. Ele já sabe de todas as coisas, ele está além do tempo. Lembre-se do texto de Isaías, capítulo 46, versículo 10. E diz que o Senhor é que anuncia o fim desde o princípio e desde a antiguidade as coisas que ainda não sucederam. Eu digo, o meu conselho será firme e farei toda a minha vontade. E como Deus fez essa mudança, então, no nome de Abrão? Bom, aqui eu quero abrir um parêntese para vocês, para enriquecer um pouco a nossa aula e a sua visão sobre este momento histórico da palavra de Deus, que é o seguinte: para isso, nós vamos nos valer da filologia hebraica, que é uma área que estuda o hebraico bíblico a fim de entender melhor o significado original das escrituras. E veja que interessante isso, vem comigo. No hebraico, a letra que Deus insere no nome de Abrão
para torná-lo Abraão é a letra Re. O Re é a letra do fôlego no alfabeto, da respiração. Para pronunciar o Re, você precisa liberar o ar. E o sentido mais profundo é que o nome sagrado de Deus, o tetragrama, ele justamente possui duas vezes a letra Re, e a Re, Vav, Re. Ou seja, sabe o que isso significa teologicamente? Deus pegou o seu próprio sopro, o seu fôlego de vida, aquilo que os teólogos chamam de ruach no hebraico, aquilo que os teólogos chamam de ruá no hebraico, ou pneuma no grego, e inseriu isso no centro da identidade daquele casal. Humanamente, o corpo de Abraão já estava amortecido, a madre de Sara já estava morta. Mas quando Deus coloca o seu Re, o seu sopro, ele está soprando vida aonde havia morte. Ele não mudou apenas o nome, ele comunicou a sua própria essência para que o impossível se tornasse possível. Como diz a Escritura em Romanos, capítulo 4, Deus chama as coisas que não são como se já fossem. Ao colocar o seu fôlego no nome deles, Deus estava garantindo que a promessa não seria fruto da força humana, mas do próprio sopro divino. E aqui nós temos uma aplicação muito importante. Muitas vezes nós queremos mudança na nossa vida, no nosso ministério, na nossa família, nas nossas finanças ou vida espiritual. Mas Deus começa de dentro para fora. Antes de Deus mudar as circunstâncias ao seu redor, Deus vai mudar a forma como você se vê. O teólogo Stanley Orton vai enfatizar que Deus permite períodos prolongados de espera exatamente para que o homem entenda que o cumprimento da promessa não depende do esforço humano, mas depende do poder divino. Isso vai significar que o tempo de espera nunca vai ser perda de tempo. Ele é um tempo de formação na nossa vida. Fazendo uma análise da etimologia, então, do nome de Abrão, ele deveria deixar de ser um pai exaltado, que é uma condição limitada da sua identidade, para se tornar o pai de multidões, uma identidade que está alinhada com o propósito eterno de Deus. E quantas vezes nós estamos tentando também viver algo novo, mas com uma mentalidade antiga? Deus quer nos levar a um novo nível, mas antes ele precisa mudar a nossa identidade espiritual. Talvez o que está travando a promessa de Deus na sua vida não é a falta de oportunidade, mas é a falta de compreensão de quem você é na presença de Deus. Isso vai levar a gente a uma reflexão ainda mais profunda. Deus não muda o nome depois que a promessa se cumpre, mas Deus muda o nome antes, porque aquilo que ainda não aconteceu aqui na esfera humana já é realidade no mundo espiritual. Agora é apenas uma questão de tempo para o nosso tempo Cronos se alinhar com o tempo Kairos de Deus. Veja que interessante. Vamos ao segundo tópico, o novo nome de Sarai. Se a mudança do nome de Abrão já foi profunda, a mudança no nome de Sarai também foi muito impactante, porque ela vai revelar algo essencial sobre o agir de Deus. Deus não cumpre suas promessas isoladamente. Ele envolve as pessoas, as histórias, nos seus propósitos maiores. O nome Sarai, do hebraico, significa minha princesa. Ele carrega uma identidade pessoal, quase que íntima. É um título que expressa valor, mas dentro de um limite relacional. Já o nome Sara, que significa princesa ou mãe de nações, amplia completamente o horizonte. Não é apenas uma mudança de nome, é uma expressão do propósito de Deus, porque Sarai era alguém definida por uma limitação, esterilidade. Agora, Sara passou a ser definida por uma promessa, a fecundidade. Aqui está algo teológico para a gente destacar. Deus redefine as pessoas não pelo passado delas, mas pelo seu eterno propósito. O texto bíblico afirma que delas sairiam nações e reis. Gênesis 17:16. Isso é impressionante, porque nós estamos falando aqui de uma mulher que, aos olhos humanos, já estava fora do tempo, fora das possibilidades, fora das expectativas. Mas Deus não trabalha com as limitações humanas, não é verdade? O dicionário bíblico Baker vai mostrar ainda que a esterilidade de Sara era um dos principais elementos que causavam tensão nessa narrativa, justamente porque colocava em xeque a promessa divina. Ou seja, quanto maior o impedimento, maior será a manifestação da glória de Deus. Essa é a marca do agir divino ao longo de todas as Escrituras. Deus escolhe o improvável para realizar o seu sobrenatural. O teólogo Gordon Fee observa que Deus frequentemente vai agir de maneira contrária à lógica humana,
para deixar claro que a iniciativa é totalmente dele. E aqui eu quero deixar uma aplicação para você, professor e aluno da escola dominical. Talvez você esteja vendo hoje a partir das suas limitações. Eu não consigo, já passou o tempo, não tenho condições. Mas Deus não te vê assim. Deus vê a partir do propósito dele. E mais, Deus não apenas muda o seu futuro, ele muda a sua identidade para que você participe desse futuro que ele preparou. Sara não foi escolhida para ter apenas um filho, ela se tornaria referência para gerações. Observe que as promessas de Deus sempre vão além do indivíduo. Elas transbordam, elas abrangem famílias, alcançam gerações, alcançam nações até mesmo. E talvez o que Deus quer fazer na sua vida não termine em você. Quero aprofundar um detalhe importante aqui nesse momento. Embora Deus tenha mudado o nome de Sarai para Sara, apontando para o cumprimento da promessa divina por meio dela, o texto bíblico nos mostra que o coração de Abrão ainda estava profundamente ligado a Ismael. Afinal de contas, 13 anos convivendo com o menino, Abrão agora apresentou a Deus uma súplica sincera em Gênesis 17, 18, nesse encontro maravilhoso. Ele disse ao Senhor: tomara que viva Ismael diante de ti. Ismael já representava, de certa forma, um cumprimento possível da promessa. Não há aqui nenhum grito de celebração, mas há um suspiro de quem tenta conciliar a promessa divina com a realidade que foi construída pelas consequências das suas escolhas. A resposta de Deus para Abraão, ela é rica, ela é graciosa, porque Deus se lembra de Ismael e diz assim: e o Senhor declarou: quanto a Ismael, eu te ouvi. Gênesis 17, 20. Deus não rejeitou Ismael, nem ignorou o afeto de Abraão por ele. Pelo contrário, Deus prometeu abençoar Ismael, confirmou a Abraão o que havia dito a Agar no deserto, lá em Gênesis 16, 11 e 12, ou seja, que de Ismael viria uma grande nação, com 12 tribos. Ismael deu origem a 12 príncipes, correspondente inclusive às 12 tribos de Israel. Vai estar lá em Gênesis 25, do 12 até o 16. Isso demonstra que Deus, na sua misericórdia, também age, inclusive, sobre aquilo que não nasceu diretamente do centro da sua promessa. Contudo, o texto bíblico deixa bem claro que é uma distinção fundamental e a gente não pode deixar isso passar. Ismael seria abençoado, mas não seria o herdeiro da aliança. A promessa redentiva, aquela que daria origem ao povo da aliança e posteriormente ao Messias, passaria por Sara. Isso revela que nem tudo o que Deus abençoa faz parte do cumprimento central da promessa. Há uma diferença entre bênção e aliança. Assim, a história de Ismael funciona como um pano de fundo que destaca ainda mais a fidelidade de Deus ao seu plano soberano. Terceiro tópico deste item: o pai da fé riu diante da promessa. Bom, parece que o tempo deixou o coração de Abraão fragilizado, porque depois de ouvir novamente a promessa, ele ri e assevera: a um homem de 100 anos há de nascer um filho? E conceberá Sara na idade de 90 anos? Esse questionamento está lá em Gênesis 17, 17. Esse talvez seja um dos momentos mais humanos de toda essa narrativa bíblica, porque Abraão, o pai da fé, riu da promessa. E não é um riso de alegria, é um riso de incredulidade misturado com cansaço pela espera. Depois de anos esperando, de ver tentativas frustradas, depois de envelhecer, ele ouve novamente a promessa e reage com um questionamento: a um homem de 100 anos há de nascer um filho? Esse texto é extremamente importante porque ele quebra uma ideia equivocada que muitas pessoas ainda têm, a ideia de que homens de fé não enfrentam crises internas. O próprio registro bíblico mostra que houve momentos em que a fé de Abraão sofreu oscilações ao longo da caminhada. Abraão riu, mas Deus não desistiu dele, porque Deus conhece a nossa estrutura. Como diz o Salmo 103, verso 13, assim como um pai se compadece dos seus filhos, assim o Senhor se compadece daqueles que o temem, pois ele conhece a nossa estrutura e lembra-se de que somos pó. Deus sabe até onde vai a nossa fé, e ele sabe também até onde ela pode falhar, mas é exatamente por isso que a promessa não depende da nossa força. O riso de Abraão revela a limitação humana, mas a resposta de Deus revela a fidelidade divina. C.S. Lewis vai descrever a fé como a capacidade de se apegar àquilo que já foi reconhecido como verdade, mesmo quando as emoções e as circunstâncias
tentam nos fazer duvidar. Ou seja, meu querido, a fé não é um sentimento, ela é uma decisão. E isso tem uma aplicação muito forte para nós hoje. Quantas pessoas começam bem, recebem promessas de Deus, mas no meio do caminho, com o tempo, as frustrações, as circunstâncias, começam a desgastar a esperança das pessoas. E Abraão nos ensina que até os grandes homens de Deus passaram por isso. Mas ele também nos ensina que algo ainda mais importante, que Deus não abandona o homem por causa das suas fraquezas. Deus não revogou a promessa por causa daquele riso. Deus não disse, agora não vai mais acontecer. Não. Pelo contrário, Deus reafirmou a promessa. Isso revela um dos atributos mais consoladores de Deus, a sua fidelidade. A fidelidade de Deus é maior do que a instabilidade humana. E olha que fascinante esse detalhe que eu quero trazer para você agora. A palavra hebraica para rir é Ishak, ou seja, é a palavra que dá origem ao nome Isaac. Porque o riso que nasce de uma dúvida de Abraão é transformado por Deus no nome que celebra a alegria do cumprimento da promessa. Como Deus é tremendo, né? Por isso, talvez você pode estar passando por momentos de incredulidade. Talvez você já se questionou, talvez até você já pensou que não iria acontecer. Mas se a promessa veio de Deus, ela não depende da sua perfeição, ela depende da fidelidade de Deus. Essa é a essência da nossa lição de hoje. Deus é fiel para cumprir tudo aquilo que prometeu. Podemos confiar na imutabilidade de Deus. Ele diz em Malaquias 3:6, porque eu, o Senhor, não mudo, e por isso vós, ó filhos de Jacó, não sois consumidos. Segundo tópico da nossa lição, a confirmação do concerto de Deus com Abraão. O chamado de Abraão foi especial. O texto da lição afirma que Deus confirmou o concerto de Abraão de uma forma solene, logo após a mudança do seu nome. E isso não é só uma repetição da promessa, mas é uma formalização divina do aprofundamento do relacionamento entre Deus e o patriarca. É fundamental a gente entender o conceito bíblico aqui de concerto ou pacto. A palavra hebraica utilizada no Antigo Testamento para pacto é berit, ou seja, ela pode ser traduzida como aliança, pacto ou acordo. Segundo a própria definição apresentada no material da lição, quando havia uma aliança entre duas pessoas, havia a responsabilidade daquele que prometeu com aquilo que foi falado. Agora imagine, quando falamos da aliança entre Deus e o homem, não estamos falando de uma aliança entre iguais, mas de um ato de Deus, no qual ele estabelece os termos e garante o cumprimento. Um dado extremamente relevante e que enriquece muito essa compreensão para a gente é que a primeira vez que a palavra pacto aparece na Bíblia está lá em Gênesis 6:18, quando Deus fala com Noé dizendo, contigo, porém, estabelecerei o meu concerto. Isso revela que desde o início o pacto está ligado a uma iniciativa divina de preservar, redimir e relacionar-se com o homem. É a partir daí que o termo passa a se repetir ao longo do Antigo Testamento, aparecendo cerca de 280 vezes, tornando-se um dos conceitos mais centrais de toda a teologia bíblica. Ele aparece nos pactos com Noé, Abraão, Israel, por exemplo, e Davi. Ou seja, todo o Antigo Testamento é estruturado em torno de alianças. A aliança é o fio condutor da história bíblica. No entanto, quando chegamos no Novo Testamento, há uma transição importante, porque a palavra grega correspondente é diatheke, que também pode ser traduzida como aliança ou testamento. Ela vai aparecer 33 vezes no Novo Testamento e aponta para algo muito superior, o novo concerto em Cristo. Jesus, ao instituir a ceia, ele declara, este cálice é a nova aliança no meu sangue. Ou seja, o que era sombra no Antigo Testamento, tornou-se uma realidade plena em Cristo Jesus. Portanto, quando Deus renova sua aliança com Abraão em Gênesis 17, ele não está tratando apenas da vida de um homem, ele está estabelecendo uma linha que atravessa toda a Escritura e culmina na redenção em Jesus Cristo. Eu quero que você, professor e aluno da escola dominical, observe que o concerto de Deus com Abraão não é apenas pessoal ou individual, mas ele é histórico, progressivo e redentivo, porque Deus chama um homem para alcançar uma nação e para abençoar todo o mundo. Segundo tópico da nossa lição. Qual o objetivo do concerto com os patriarcas? O propósito único e supremo era trazer salvação, não apenas a uma nação Israel, mas a toda a raça humana.
Essa afirmação ela é extremamente importante, porque ela vai corrigir uma interpretação limitada do Antigo Testamento e vai nos conduzir a uma compreensão ampla do plano redentivo de Deus. Desde o chamado de Abraão, Deus já deixa claro que a sua intenção ultrapassa os limites de um povo específico. Em Gênesis 12:3, o Senhor diz: "Em ti serão benditas todas as famílias da terra." Essa promessa é reafirmada ao longo da narrativa patriarcal. Veja em Gênesis 18:18, 22:18 e 26:4, mostrando que o concerto com Abraão nunca teve um fim exclusivista, étnico ou nacional, mas sempre teve um alcance universal. Abraão não foi chamado apenas para ser pai de uma nação, mas para ser instrumento de bênção para todas as nações. Isso nos leva a um princípio teológico fundamental. A eleição de Israel, ela é funcional, mas ela não é exclusiva, porque Deus não escolheu Israel para um isolamento, mas para uma missão. O povo da aliança deveria ser um canal por meio do qual o conhecimento de Deus alcançaria todo mundo. A promessa não termina em Israel, ela passa por Israel. Essa verdade é confirmada de uma forma clara no próprio Antigo Testamento. O profeta Isaías, por exemplo, amplia essa visão quando ele declara que o servo do Senhor seria a luz para os gentios. Isaías 42:6, 49:6 também. Um dos textos mais marcantes nesse sentido, que eu acho, é Isaías 56:7, onde o Senhor diz: "A minha casa será chamada casa de oração para todos os povos." Essa afirmação é poderosa, porque mostra que o templo, símbolo da presença de Deus, não foi pensado como um espaço restrito, mas como um lugar aberto às nações. A adoração ao Deus verdadeiro não seria limitada a um povo, mas deveria se expandir para todos. Além disso, outros textos do Antigo Testamento reforçam essa perspectiva universal. Veja o Salmo 67. "Para que se conheça na terra o teu caminho e entre todas as nações a tua salvação." Salmos 96. "Anunciai entre as nações a sua glória." Zacarias 8:23. "Povos de várias línguas buscariam ao Senhor." Essas evidências mostram que a ideia de um Deus que está interessado apenas em Israel não se sustenta à luz das Escrituras. Desde o início, o plano sempre foi global. O que acontece é que Deus escolheu um povo como um ponto de partida para um projeto que alcançaria toda a humanidade. Deus escolheu Israel, como diz em Deuteronômio 7, mas Israel é um instrumento histórico por meio do qual a revelação divina é preservada, desenvolvida e finalmente tem o seu cumprimento. Contudo, é importante a gente observar que, estudando a teologia do Antigo Testamento, nós vemos que o próprio Israel nem sempre compreendeu plenamente essa dimensão universal do plano de Deus. Em muitos momentos, houve uma tendência de reduzir o Senhor a uma espécie de divindade nacional, como se ele estivesse restrito àquele povo e à sua história, como se ele ficasse preso até dentro do templo em Jerusalém. Essa visão distorcida levou a uma leitura limitada da aliança, que estava mais focada no privilégio do que na missão. No entanto, essa interpretação não corresponde, por óbvio, ao projeto original revelado na Bíblia. Como mostramos anteriormente, desde o princípio, Deus deixou claro que a sua intenção era alcançar todas as nações, e Israel deveria ser o instrumento dessa revelação no seu destino final. Essa tensão entre eleição e missão de Israel ocorre em todo o Antigo Testamento e é plenamente resolvida na obra redentora de Cristo, porque Jesus rompeu as barreiras e manifestou o caráter universal da salvação. No Novo Testamento, essa verdade se torna mais evidente. O Evangelho rompeu as barreiras étnicas, geográficas, alcançando judeus e gentios. O próprio Jesus afirma que muitos virão do Oriente e do Ocidente, Mateus 8:11. E após a sua ressurreição, a ordem de Jesus é clara: ide por todo o mundo, pregai o Evangelho a toda criatura, Marcos 16:15. O apóstolo Paulo, em Gálatas 3:8, faz também uma afirmação decisiva: Deus anunciou o Evangelho antecipadamente a Abraão. Isso significa que o plano de salvação universal não começou no Novo Testamento. Ele já estava presente desde o concerto abrâmico. Ele já estava presente no concerto abrâmico. Cristo, portanto, não inaugurou um novo propósito, mas ele cumpriu um propósito divino desde a eternidade. Por isso que nós podemos dizer com muita certeza: o Antigo Testamento aponta
e o Novo Testamento revela. Assim, o objetivo do concerto com os patriarcas era muito maior do que a formação de uma nação, de um povo, ou a conquista de uma terra. Tratava-se do início de um plano redentivo de Deus, que atravessaria séculos e alcançaria todas as nações. Agora, olha que forte isso aqui. Se desde o Antigo Testamento Deus já tinha um plano para alcançar todas as nações, então isso muda completamente a forma com que nós devemos ler a Bíblia. Mas antes da gente entrar no próximo ponto, eu quero te fazer uma pergunta. Você já tinha percebido que o plano de Deus sempre foi global? Se isso já está abrindo a sua mente, faz o seguinte, já deixa o seu like nesse vídeo, se inscreve no canal se ainda não é inscrito, deixa aqui embaixo o seu comentário e compartilha esse vídeo com seus amigos, com seus irmãos, porque o que nós vamos falar a partir de agora vai conectar promessa, aliança e o cumprimento na pessoa de Jesus Cristo. Vamos ao terceiro tópico deste item, o concerto e as promessas. Ao tratar do concerto com Abraão, o texto da lição destaca que esse pacto não foi apenas uma declaração teórica, mas ele veio acompanhado de promessas concretas e progressivas. Isso é fundamental para entendermos a natureza da aliança bíblica. Desde Gênesis 15, Deus já havia definido os pilares para este concerto. Deus seria o escudo de Abraão, Gênesis 15, 1. Sua descendência seria numerosa como as estrelas, Gênesis 15, 5. E a terra de Canaã seria dado a eles como herança, Gênesis 15, 7. Essas promessas, no entanto, não devem ser vistas de forma isolada ou meramente material. Elas fazem parte de uma estrutura maior, que envolve relacionamento, propósito e redenção. Na Bíblia, a promessa não é apenas provisão, ela é a revelação do propósito de Deus. A palavra escudo que Deus usa prometendo a Abraão aqui em Gênesis 15, 1, Magem, do hebraico, ele não se refere apenas àquele instrumento ou objeto de defesa passiva, mas quer dizer uma proteção em momento de combate. No contexto do Antigo Oriente, o Magem era o escudo usado na linha de frente de batalha, muitas vezes cobrindo o guerreiro por completo. Era o que separava o guerreiro da morte. Quando Deus diz a Abraão, eu sou o teu escudo, ele não está prometendo apenas livramentos pontuais. Ele está dizendo, eu mesmo sou a tua proteção total. O termo também carrega uma ideia de alguém que se interpõe, que fica entre o perigo e a pessoa protegida. Ou seja, Deus não apenas protege à distância, ele se coloca como defesa pessoal de Abraão. Por isso que o próprio Deus diz, abençoarei os que te abençoarem e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Por isso, quando Deus prometeu descendência para Abraão, não está se tratando apenas de quantidade, mas está se tratando da continuidade do plano de redenção de Deus. E quando Deus fala de terra, não é apenas o território, o espaço físico, geográfico, mas é sobre um espaço onde o plano de Deus se desenvolveria historicamente. Ou seja, cada promessa carrega um significado imediato, mas também aponta para um cumprimento maior, porque para Deus não existe nem presente e nem futuro. Ele é o Deus do já. É exatamente isso que o Novo Testamento revela. O apóstolo Paulo afirma em 2 Coríntios 1:20, porque todas as promessas que há de Deus são nele sim e por ele o amém. Veja que chave hermenêutica interessante nós temos aqui. Cristo é o cumprimento de todas as promessas. Aquilo que era sombra no Antigo Testamento encontrou a sua realidade plena na pessoa de Jesus. A descendência prometida apontava para Cristo, Gálatas 13:16. A terra apontava para uma herança eterna, Hebreus 11:10. E a proteção divina se cumpre na salvação oferecida por meio do Senhor. Isso nos leva a compreender algo intrigante, que o bem maior prometido por Deus não era então terreno ou circunstancial, é algo eterno, porque a maior promessa de Deus para o homem é a salvação da alma. Essa promessa está disponível a todos que estão em Cristo. No entanto, a lição também destaca um ponto essencial. É preciso perseverar, porque a aliança não é vivida de uma forma superficial ou relaxada, com negligência. Ela exige continuidade, fidelidade, permanência em Deus. Isso significa que não somos salvos por nossas obras, mas que a fé verdadeira vai se manifestar em uma caminhada de perseverança constante. Abraão não recebeu tudo de forma imediata. Ele viveu processos, enfrentou provas, precisou aprender, confiar em Deus mesmo sem ver o cumprimento completo da promessa.
E nós precisamos atentar para o ensino de que as promessas de Deus são certas, mas o tempo do cumprimento pertence a Deus. Nós vivemos em uma geração imediatista, que quer respostas e soluções rápidas, mas Deus trabalha com etapas. Ele forma antes de entregar, ele prepara antes de cumprir. A gente pode ver que a demora de Deus não é negação. O silêncio de Deus não é ausência, e o processo que nós vivemos não é abandono por parte do nosso Pai. Tudo isso é simplesmente Deus alinhando as circunstâncias para o cumprimento perfeito daquilo que ele prometeu. Deus estabelece um concerto, faz promessas, revela um plano que atravessa toda a história. Mas agora surge uma pergunta fundamental para nós. Como esse concerto se tornou visível? Porque até aqui tudo foi apenas declarado. Agora Deus vai estabelecer um sinal, algo concreto, visível, que seria uma marca dessa aliança para Abraão e seus descendentes. É isso que nós vamos ver agora na próxima parte, o pacto da circuncisão. Vamos lá, terceiro item da nossa lição de hoje, o pacto perpétuo da circuncisão. Diz o primeiro tópico, todo macho será circuncidado. Ao renovar o concerto com Abraão, Deus não apenas reafirmou sua promessa, mas estabeleceu um sinal visível, concreto e permanente da sua aliança, a circuncisão. O texto bíblico vai declarar: esta é a minha aliança, todo macho entre vós será circuncidado. Gênesis 17:10. Aqui é importante entender que Deus está dando uma forma visível a uma realidade espiritual invisível. Até então, o concerto havia sido estabelecido por palavras e promessas. Agora ele passa a ser marcado no próprio corpo daqueles que pertencem ao povo da aliança. A circuncisão consistia na remoção do prepúcio, uma intervenção física simples, mas carregada de um profundo significado teológico. Ela se tornava uma marca permanente, impossível de ser ocultada completamente e acompanhava o indivíduo por toda a sua vida. É fundamental compreendermos que a escolha do órgão reprodutor para a marca da aliança não foi arbitrária, mas ela era um contraste radical com culturas vizinhas. Porque enquanto as nações pagãs daquela época praticavam rituais sexuais, cultos à fertilidade, para atrair e seduzirem seus deuses em busca de descendência, Deus estabeleceu um padrão oposto. Quando o Senhor exige a circuncisão, ele coloca uma marca de renúncia e controle sobre a própria reprodução humana. Teologicamente, é como se Deus estivesse declarando que até mesmo a capacidade de gerar vida e o futuro da linhagem de Abraão não pertenceria ao esforço ou ao vigor humano, mas estaria sobre o domínio e a soberania da aliança com o Criador. A promessa não seria cumprida pela força da carne, mas pela fidelidade da palavra divina. A circuncisão foi instituída diretamente por Deus e ela carregava um significado exclusivo. Ela era o sinal da aliança entre Deus e o seu povo. Isso significa que não era apenas um costume, era um compromisso visível de pertencimento. A circuncisão no corpo masculino simbolizava que no próprio ato da geração da vida havia uma lembrança visível de que aquela descendência pertencia a Deus. Era como que se cada filho gerado carregasse desde a sua origem a marca de um compromisso espiritual estabelecido antes mesmo do seu nascimento. E isso vai conectar diretamente a promessa feita a Abraão: em ti serão benditas todas as famílias da terra. A descendência de Abraão não seria apenas numérica, ela seria pactual. Não era apenas multiplicação, era a continuidade do propósito divino. Isso revela um princípio poderoso. Deus não estava apenas formando indivíduos, ele estava construindo uma linhagem dentro da sua aliança. Cada geração deveria lembrar que não existia por acaso, existia dentro de um propósito, de um plano divino. Isso amplia ainda mais o significado da circuncisão. Não era apenas um sinal individual, era um sinal geracional. Não apontava apenas para quem a pessoa era, mas para o que Deus estava fazendo através da sua geração. E aí o segundo tópico desse item vai nos dizer quando deveria ser feita a circuncisão. A instrução divina era clara: o menino de 8 anos será circuncidado. Gênesis 17:12. Esse detalhe revela a profundidade da aliança. Primeiro, porque nos mostra que o relacionamento com Deus não começava apenas na consciência adulta, mas desde o nascimento. A criança já era inserida
na realidade do povo da aliança. A aliança ela era geracional. Cada nova geração não começava sua história espiritual do zero, ela já nascia mergulhada num contexto de promessa e compromisso estabelecido por seus pais. Havia uma responsabilidade também educativa, porque ao circuncidarem seus filhos, isso estava impondo aos pais o compromisso, a responsabilidade de instruir o seu filho nos caminhos do Senhor, porque para que aquela marca que ele já carregava no seu corpo fizesse sentido na sua mente e no seu coração quando ele crescesse. Além disso, o 8º dia possui um significado simbólico na Escritura. Após um ciclo completo de 7 dias, o 8º dia significa um recomeço. É uma continuidade que aponta para algo além do natural. Ou seja, a circuncisão no 8º dia simboliza o início de uma nova vida dentro da aliança. Há também observações interessantes do ponto de vista histórico e até mesmo médico, porque Deus é o criador do corpo humano e ele estabeleceu o 8º dia com uma sabedoria e prática impressionante. Olha só que interessante. Você sabia que há estudos médicos modernos que concluem que é no 8º dia que os níveis de vitamina K e protombina, que são essenciais para a coagulação, atingem o seu pico numa criança recém-nascida? Isso demonstra que as instruções divinas para a circuncisão são integrais. Ele cuida da alma, mas também conhece perfeitamente o comportamento biológico da sua criação. Mas aqui também eu quero destacar com você um ponto além da biologia. Vem comigo. O 8º dia não é apenas a coagulação sanguínea. Na teologia bíblica, o número 7 encerra o ciclo da velha criação, de Gênesis 1. O número 8 representa, então, o recomeço de algo novo. É essencial enxergar que o 8º dia carrega uma simbologia de consagração e aceitação plena diante de Deus que vai atravessar toda a Bíblia. No livro de Levítico, por exemplo, o leproso só era declarado purificado e reintegrado à comunidade no 8º dia. E os sacerdotes só iniciavam seu ministério após 7 dias de consagração, ou seja, no 8º dia. Portanto, ao estabelecer a circuncisão precisamente nesse momento, Deus estava ensinando que o pertencimento à aliança não era apenas um rito de passagem comum, mas ele era um ato de separação sacerdotal. A criança não estava apenas entrando para uma tribo, ela estava sendo consagrada como propriedade exclusiva de um Deus santo, iniciando uma vida sob uma nova ordem que transcende a natureza caída do ser humano. A circuncisão no 8º dia também aponta para a ressurreição de Cristo, que ocorreu no 1º dia da semana, o 8º dia após o início da semana anterior. É o dia da nova aliança. Com o passar do tempo, o que deveria ser um memorial de um relacionamento vivo com Deus, tornou-se para muitos apenas uma marca identitária da cultura do povo de Israel. E aqui nasce um perigo que assombra o povo de Deus até hoje. O perigo do ritual permanecer, mas o significado se perder. Quando a marca no corpo não corresponde a uma vida de obediência, ela se torna apenas um símbolo vazio. Porque a revelação bíblica não para na carne, não para na aparência, não para no físico, ela avança para o coração. Olha que interessante, quando aquilo que está dentro não corresponde mais ao que está sendo feito externamente, é apenas tradição, ritual, costume religioso. O que Deus quer é um coração transformado, que produza obras transformadas. E é exatamente nesse ponto que a revelação bíblica avança, porque agora o tópico 3 vai nos levar ao ponto central da lição e a uma aplicação direta no Novo Testamento. Veja que interessante. Terceiro tópico, a circuncisão do coração. Obedecendo à ordem de Deus, Abraão realizou esse ato em seu filho Ismael, quando esse tinha 13 anos, e a todos que estavam na sua casa, ele próprio também foi circuncidado quando já estava com 99 anos de idade. E a Escritura revela que essa marca da circuncisão, embora importante como um sinal, nunca foi suficiente para definir um verdadeiro relacionamento com Deus. Havia uma tensão entre o rito e a realidade. A ideia da circuncisão espiritual não surge apenas no Novo Testamento, mas ela já está presente no cerne da lei que Deus deixou. Observe este contraste extraordinário em Deuteronômio. Deuteronômio 10:16, a ordem de Deus é: circuncidai o vosso coração. Deuteronômio 36, a promessa é: o Senhor teu Deus circuncidará o teu coração. O que isso nos ensina? Que
que a aliança exige uma postura humana, arrependimento, mas a transformação real é uma obra soberana de Deus. Ele não queria apenas o povo marcado externamente no seu prepúcio, mas um povo transformado internamente. O que o homem não consegue realizar por esforço próprio ou por mero ritualismo, o Espírito Santo é quem realiza em nós. É a transição da lei para a graça. Os profetas do Senhor denunciaram com clareza o risco de ter o sinal da aliança no corpo, mas viver como incircunciso na sua alma. Veja o texto de Jeremias 9:26. Toda a casa de Israel é incircuncisa de coração. O que é ser incircunciso de coração? A lição aqui é clara. A marca externa não garante transformação interna. O prepúcio do coração representa uma barreira de resistência, uma insensibilidade que impede a palavra de Deus de penetrar e mudar o caráter da pessoa. No Novo Testamento, essa sombra vai encontrar a sua realidade. O apóstolo Paulo vai explicar claramente, em Romanos 2:29, que a verdadeira circuncisão é a do coração, no espírito, e não na letra. Essa é a cirurgia do espírito. Em Colossenses 2:11, o apóstolo Paulo vai afirmar: no qual estáis circuncidados com a circuncisão não feita por mão no despojo do corpo dos pecados da carne, mas pela circuncisão de Cristo. Isso é o selo da fé na vida do cristão. Como vimos no exemplo de Abraão, a circuncisão foi o selo de uma justiça que ele já possuía pela fé, Romanos 4:11, e recebeu o sinal da circuncisão, selo da justiça da fé, quando estava na incircuncisão, para que fosse pai de todos os que creem, estando ele também na incircuncisão, a fim de que também a justiça lhe seja imputada. Bom, antes de aplicarmos isso à nossa vida, precisamos entender com clareza aqui o que o apóstolo Paulo está dizendo. Ao chamar a circuncisão de selo da justiça da fé, ele está ensinando que aquele rito externo praticado lá a partir de Abraão não produz salvação, mas ele confirma uma realidade espiritual que já ocorreu na pessoa por meio da fé. Isso aponta para a obra da regeneração na nossa vida, porque enquanto a circuncisão na carne era feita por mãos humanas e removia apenas uma parte ali do corpo, a circuncisão de Cristo é uma operação espiritual que nos liberta do domínio da nossa natureza pecaminosa. Mas atenção, uma coisa importante: essa não é uma mudança forçada. É a graça de Deus que nos capacita e nos convida a oferecer uma resposta e a permitir o Senhor circuncidar o nosso coração. Deus circuncida, marca o coração daqueles que são movidos pelo seu espírito, decidem não resistir ao seu toque, se entregam à sua vontade. Essa é a transição de um coração que tentava se justificar pela lei para um coração que vive pela graça mediante a fé. E aqui eu deixo uma aplicação para você. Hoje nós não somos identificados por um sinal físico, mas por uma obra interna do Espírito Santo. Isso confronta diretamente uma religiosidade superficial que vemos muitas vezes nos nossos dias. Ainda existe o risco de termos uma aparência de fé, linguajar de igreja, ritos externos, mas assim não termos uma transformação real no nosso coração. Muitas vezes buscamos sinais externos de Deus, bênçãos, milagres, reconhecimento ministerial, mas uma aliança viva com Deus não vai estar naquilo que acontece ao nosso redor, mas ela está naquilo que o Espírito Santo cortou dentro de você. Eu pergunto nesse momento, o orgulho, a autossuficiência, a resistência à vontade divina já passaram pela faca do Espírito na sua vida? A verdadeira aliança não está na carne, está no coração. Repare então que a circuncisão começou como um sinal no corpo, mas sempre apontou para algo mais profundo. Um coração transformado, uma vida rendida ao Senhor, uma aliança viva com Deus. E isso vai nos levar à essência da lição. Deus não procura apenas sinais externos, ele procura transformação interior. E aqui eu quero ler com você a conclusão da nossa lição de hoje. Vimos nessa lição o pacto que Deus estabeleceu com Abraão e os seus descendentes. Toda a humanidade seria abençoada por intermédio de Abraão e do pacto perfeito de Cristo no Novo Testamento. A história de Abraão revela o amor e a misericórdia de Deus para com todos aqueles que têm fé. Sem fé não podemos agradar a Deus e ver as suas promessas sendo cumpridas. Se essa palavra falou com você, deixe o seu like, se inscreva aqui no canal se ainda não é inscrito,
deixe seu comentário, me ajude compartilhando esse vídeo com seus irmãos, com seus amigos e me conta aqui nos comentários, qual a promessa de Deus você ainda está esperando se cumprir na sua vida? Vamos fortalecer juntos a nossa fé. Que Deus te abençoe e até o nosso próximo vídeo, onde estaremos comentando a próxima lição da Escola Bíblica Dominical. Até lá, Deus te abençoe.